Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre campanhas de conscientização social, obviamente focando no Outubro Rosa. E qual é o papel do síndico? O síndico tem um papel ativo? O síndico tem uma obrigação? O síndico pode ajudar nessa conscientização? Bom, esse é o assunto de hoje. Vem comigo. As nossas convidadas de hoje são duas síndicas profissionais, duas síndicas 5 estrelas, a Luciana Volpiani. Luciana, muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. E a Aloma Caldeira. Aloma, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Vamos lá. O síndico, ele é o líder de uma coletividade, ele é o seu representante legal, mas no Código Civil e em nenhuma lei fala sobre a sua responsabilidade social. Qual é o seu entendimento, Aloma, sobre a responsabilidade social e o que o síndico pode fazer, se deve, não deve? O que você pensa? Eu entendo que o condomínio, ele é uma mini sociedade e eu acho que é um local onde você consegue abranger bastante todo e qualquer tema social, porque você tem uma quantidade de pessoas convivendo no mesmo ambiente. Então eu sei que não é uma legislação, não é uma obrigação, mas eu entendo que seja sim, com respeito, com o carinho do síndico, a dedicação dele, e eu acho que ele tem sim que interagir com essa parte social, trazer os condôminos para interagir também com essa parte social, porque é só nessa forma que a gente consegue ir melhorando um pouquinho mais o nosso lugarzinho, né? Que é o condomínio, que é a nossa casa, que é o nosso espaço. Luciana, podemos mudar a vida das pessoas? Com certeza. Eu acho que essa é uma missão do síndico, né? Hoje ele tem um papel mais visual, as pessoas enxergam mais a figura do síndico. Ele é um grande influenciador hoje nas coisas que ele propõe, nas inovações que ele traz, né? E a parte social é o que mais grita no condomínio, né? Porque a gente lida com pessoas em todas as áreas do condomínio, tanto nos prestadores de serviço, como nos moradores, nos funcionários. Então, ele é um grande influenciador hoje e pode trazer coisas ótimas para os moradores. E você, já está seguindo nosso canal? Já deu seu like, já compartilhou esse programa, nos ajude a disseminar a informação de qualidade e também estamos nas principais plataformas de podcast, inclusive com uma parte extra especial só no podcast, pós-finalização aqui no YouTube. Aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, Síndico Legal, Portal de Lei e Gestão Condominial, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 estrelas, a certificação que é o grande principal diferencial do segmento, e Gabor RH, o principal curso de síndico profissional do país. Eu falei que não temos lei social, mas já entrou algumas leis, né? Então, eu acho que até nem deveria, nem precisaria ter, né? Então, a obrigatoriedade de comunicar maus tratos aos animais, e agora a agressão também à mulher, né? Eu acho que é isso que diz a lei. No meu ponto de vista, isso já é uma obrigação. Eu fico até triste que temos que colocar como lei nesse sentido. Me fala um pouquinho sobre... Você faz alguma campanha? Como que você comunica? Por exemplo, essas duas das leis que entraram, você fez alguma ação, só comunicou? Como que foram nos condomínios? Nos condomínios que eu atuo, eu fiz a divulgação, né, sobre essa legislação, até as administradoras que também trabalham no condomínio fizeram a mesma divulgação, mas a gente também trouxe os condôminos para uma reunião e quando não é assembleia, a gente acaba tendo mais presença do que quando é assembleia, então a gente teve uma presença bem legal.
para passar sobre essa situação, principalmente com relação à violência à mulher, porque eu acho que foi um tema muito bem abordado, num ano muito bem abordado, e trazer a consciência de que as pessoas, é o tal da boa convivência, da boa vizinhança, e as pessoas sim têm que estar preocupadas com aquelas pessoas que moram próximos a elas, que acabam sendo seus vizinhos. E muitas pessoas tinham receio de se intrometer, porque existe ainda muito aquela... acaba que sofre uma violência, e se alguém se intromete, está fazendo errado, às vezes até a própria mulher acaba recuando um pouco, às vezes por receio, mas recua, e aí aquela pessoa que tentou auxiliar acaba tendo um momento que ele fica meio desgostoso. Então nós trouxemos, sim, no condomínio, inclusive de alto padrão, essa reunião, e foi muito legal, porque... Nesse condomínio tem muitos advogados, então tem pessoas muito importantes, então eles conseguiram trazer um pouco mais dessa conscientização para todos os outros que são mais leigos do que os advogados, né? Então, não, foi e bem bacana. esse ponto é importante que você falou. Primeiro que acabou aquilo de briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Exatamente. E a gente teve um aumento do caso de feminicídios, acredito que por conta da pandemia, Sim, né? Pelo aumento de convívio. Injustificável, obviamente, mas... aconteceu. E a segunda coisa é isso que você falou, que eu queria até trazer aqui para a Luciana, sobre essa parte de a gente denunciar muitas vezes, chamar a polícia, aí a polícia chega e a mulher, no caso, fala, não, foi só uma discussão normal, foi só um caso, não quero denunciar. Você já viveu alguma coisa nesse sentido, Luciana? Já teve experiência disso nos condomínios ou onde você participa? Olha, é um assunto bem delicado, né? Porque é uma violência que acontece no âmbito familiar, residencial, que ali é particular do casal, né? E muitas pessoas não se sentem confortáveis e nem seguras de estar expondo isso, né? Então, hoje é um assunto muito mais comentado, muito mais falado, né? Fortemente debatido isso, né, de que briga de mulher não se mete a colher. Antigamente as pessoas fingiam que não eram com elas, não estavam nem ouvindo, né? Não, você escutou alguma coisa? Não escutei nada, né? Mas a gente sabe que hoje a omissão em você prestar um socorro é grave, causa prejuízos à vítima, né? Não, tivemos mortes, né, até. Exatamente. Por causa da incidência maior, está aumentando muito, então a gente falou, não, peraí, alguém ouviu, né? Houve um tiro, houve um disparo, houveram gritos, né? Então, as pessoas, às vezes por medo das consequências, né? Nós temos mulheres que não trabalham, então tem uma dependência financeira do abusador, tem uma dependência emocional, né? Eu andei fazendo alguns estudos sobre o assunto e em alguns casos, mesmo quando a mulher ela consegue se livrar daquele abuso psicológico, né? O cérebro dela procura novamente por aquele abuso, porque é como se fosse uma droga. Você ter aquilo... É simbiótico, né? Você só tem o abusador porque você tem o que é abusado. E aí, é uma coisa louca, eu também gosto de estudar sobre psicologia, gosto muito desses assuntos da cabeça do ser humano. Sim. E aí, aquela pessoa, ela é também viciada em sofrer algum tipo de agressão, ou que seja física, ou que seja psicológica, ou os dois, muitas vezes. E aí, mesmo que ela consiga se separar aqui, em algum momento ela precisa desse encaixe de novo, é uma coisa realmente muito difícil. E para nós, que somos líderes, vocês de coletividade, como síndico, devem se deparar com isso, de saber que existe isso nos condomínios, e muitas vezes a gente não tem o poder de ajudar, né? E quando a gente tenta ajudar, a gente acaba muitas vezes sendo, sei lá, até mal vistos. Sim. Ou por conta falando disso. que é invasivo, ou que não é da sua responsabilidade sua alçada, então é bem Mas eu acho que o importante é, para a vítima, para quem está sofrendo, é saber que se ela precisar, tem alguém ali que ela pode chamar, ela pode socorrer, né? Ela tem um auxílio. Porque assim, a escolha em receber ajuda é da própria vítima, né? Mas ela tem que saber que em uma necessidade, em uma emergência, eu posso contar com o meu vizinho, eu posso contar com o corpo de segurança do meu prédio, eu posso contar com a minha síndica,
que é uma mulher também, que ela sabe o que eu passo, né? E entrando num assunto um pouco mais aprofundado, ainda vivemos numa coletividade, numa comunidade, falando em Brasil, mas falando em mundo, que a maioria das famílias ainda o homem traz mais recursos para casa, ou tem muitas famílias que só o homem traz recursos. E a mulher acaba ficando uma certa até prisioneira, porque não tem como sair daquele relacionamento, porque não tem coragem, com que dinheiro, como que eu vou fazer, que vida que eu vou ter. Então, é algo realmente complexo. Espero que... Só que o pior é que, em vez de melhorar, parece que piora muitas vezes. Né? E ainda tem, às vezes, a questão dos filhos, né? Então, se eu já não tenho condições de largar o meu esposo, porque o que eu vou fazer com a minha vida? E se tem filhos, então, você já coloca em pensamento e em pauta o que vai acontecer com os meus filhos, que futuro que eu vou conseguir dar para os meus filhos, então... E a ameaça entra muito nisso, porque eu vi outro dia um jogador de futebol que se separou e a mulher estava grávida, tinha acabado de ter nenê, e ele propôs para a mulher, um jogador de futebol, joga no Real Madrid, ganha mais de 2 milhões de reais por mês, ele propôs uma pensão de 6 mil reais. Não tem muito explicação. homem mau caráter Exatamente, que quer criar essa dependência feminina. Isso. Deixa eu entrar aqui num assunto mais leve, a gente acabou indo para um assunto pesado. A questão da sua roupa hoje, muito bem escolhida e com o laço rosa, que é a questão do Outubro Rosa. A importância do Outubro Rosa e se você faz alguma ação dentro dos condomínios. A gente estava falando há pouco sobre a legislação, né, de estímulo. Nós temos a Lei 13.733, que diz que a gente tem que estimular a conscientização por meio de palestras. Nós podemos iluminar os prédios públicos nas cores da campanha, dos meses, né? A conscientização sobre o câncer... Então você corrigiu um erro meu, não sabia que tinha uma lei que falava sobre isso, legal, muito bom. Até foi o Rodrigo Maia que assinou. Então, estimulando a campanha e o mês para fortalecer a todos a iluminar, a participar, a promover palestras. E é extremamente importante, porque é um câncer que mata muitas mulheres no Brasil, é o que mais mata mulheres no Brasil. Né? Louco, né? Se você pensar que, desculpa interromper, mas se você pensar que é o câncer um dos mais curáveis, porque se você descobrir precocemente 99% é curável, mas é a maior causa de mortes do Brasil, quer dizer, a gente não está identificando de maneira precoce. Desculpa te interromper. Não, imagina. Então, assim, eu tive 2 casos, assim, muito opostos, né? Um feliz e um triste, infelizmente. Uma colega que resolveu fazer uma cirurgia plástica, né? Por vaidade, que não é crime, né? Se você se sente bem, sim, deve fazer. E aquele material que foi retirado da mama, o médico mandou para análise, que normalmente... Pode ser que alguns tenham esse protocolo de mandar analisar ou não. Ele deve ter percebido alguma coisa estranha. Né? Não, aparentemente não tinha. Não tinha? Aí ele mandou analisar porque é protocolo dele, né? Porque é uma cirurgia estética, não tinha nenhuma sim, indicação médica, né? De algum problema na mama. E a surpresa foi que na devolutiva do laboratório ele informou que tinha um câncer maligno ali, naquele material. Então ela acabou se curando numa questão mais de vaidade. Né? Então foi um caso muito feliz. E outro foi de uma prima minha, muito jovem, 30 e poucos anos, que teve um câncer de mama. A gente não sabia, porque é muito jovem, a gente não tinha na família ninguém. E ela começou a notar uma mama mais densa, depois começou a doer, né? E eu acredito que foi muito medo de ver o que era, uma condição financeira baixa, sem ter convênio. Então ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Acabou não indo atrás no início. E foi um câncer muito agressivo, ele evoluiu muito rápido. E ela fez a cirurgia, mas não foi bem sucedida, recidivou, enfim. E ela veio a óbito com 30 e poucos anos por câncer de mama. Mais graça. Então, assim,
é muito perigoso e a gente só acende a lanterna, a luz, né, vermelhinha, quando acontece perto da gente. Então a gente não precisa esperar isso, né, acontecer. Olha que louco, né? E aí eu quero trazer a pergunta para a Loma de será que síndicos, eu sempre falo que o síndico pode mudar o mundo, né? Porque mudar o mundo às vezes é mudar a vida de uma pessoa, né? Então se você conseguir fazer uma campanha e conscientizar uma jovem a fazer um exame e ela detectar precocemente, como poderia ser o caso da sua prima, e se curar, e não, você está mudando a vida, não é só de uma pessoa, porque é de uma família, né? Que envolve tudo isso, de amigos. Eu queria saber, nos seus condomínios, como que você faz a campanha, tanto do Outubro Rosa, como a gente teve agora do Setembro Amarelo, o que você, a gente tem outras, a gente tem o Novembro Azul, queria saber o que você faz, depois você também, o que você faz, de que forma que vocês fazem, só instrutivo, uma palestra, um pouco mais agressivo. Eu queria tratar desse assunto, mas no segundo bloco vocês vão ter essa resposta e muito mais na sexta-feira. Até lá!